Olá! Hoje vamos mergulhar numa questão que parece super simples, mas que na verdade é bem complexa. Como é que os salários são definidos? Vamos usar um texto clássico para desconstruir uma ideia muito comum e, com isso, descobrir uma forma bem mais interessante de olhar para este assunto. Ok, vamos lá diretos ao ponto com a pergunta central. O que é que, no fundo, decide quanto uma pessoa ganha? Parece uma pergunta com uma resposta óbvia à primeira vista. Mas será que é mesmo assim? A primeira resposta, aquela mais instintiva que vem à cabeça de muita gente, é bem simples. O salário é o que o patrão, o capitalista, quer pagar. Ele decide o valor e pronto. Parece fazer sentido, não é? Só que essa simplicidade toda é enganadora. E o texto que estamos a analisar captura essa ideia na perfeição. A vontade do empregador é quase tratada como uma lei da natureza, algo que não se discute. Mas é exatamente aqui, quando a gente começa a fazer perguntas, que a coisa começa a ficar interessante. E agora vamos para o primeiro grande problema desta teoria da vontade. Quando olhamos para o mundo real, para diferentes países, esta explicação começa, digamos, a fazer água por todo o lado. E olhem só para esta contradição. Se a vontade fosse mesmo a explicação para tudo, então teríamos que concluir que os patrões americanos simplesmente querem pagar mais, enquanto os patrões ingleses querem pagar menos. Bem, isto não explica rigorosamente nada. Apenas está a dar um nome, vontade, a um resultado que já conhecemos. E pronto, chegamos à pergunta fundamental que essa teoria da vontade é incapaz de responder. Em vez de nos dar uma solução, ela só nos deixa com outra pergunta. Porque motivos as vontades deles são diferentes. A explicação não resolve nada, só empurra o problema com a barriga. A seguir, vamos ver como o texto usa uma analogia muito, mas muito forte para mostrar que este tipo de raciocínio é, na verdade, um beco sem saída. O argumento aqui é fortíssimo. É que basear uma análise económica na vontade de alguém é quase como sair do campo da ciência e entrar no campo da fé. É o mesmo que dizer, aconteceu porque Deus quis. E esta citação resume tudo na perfeição. Aceitar que vontades diferentes em sítios diferentes já é a explicação final, é, como diz o texto, uma negação completa de todo raciocínio. É uma recusa em procurar as causas reais, as causas materiais e estruturais que estão por trás dessas supostas vontades. Portanto, a conclusão é esta, bem direta. Uma explicação que, na verdade, se recusa a explicar. Não é explicação nenhuma. É só um raciocínio em círculo que não nos leva a lado nenhum. Ok, já vimos porque é que a teoria da vontade não funciona. Então, qual é a alternativa? O que é que o texto propõe para se conseguir entender de verdade como é que os salários são definidos? E aqui a mudança de foco é crucial. Deixamos de lado os desejos subjetivos, a tal vontade, e passamos a olhar para as condições objetivas, para o poder. A questão não é o que o capitalista quer, mas sim o que ele pode fazer. E o texto até nos dá um método, bem claro, em 3 passos. Primeiro, investigar que poder económico é que está em jogo. Segundo, procurar os limites desse poder, onde é que ele esbarra. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, entender que tipo de limites são esses? São leis? São questões sociais? É a própria tecnologia? Resumindo, a grande lição que tiramos daqui é esta. É preciso passar de uma espécie de psicologia individual para uma análise das estruturas de poder. As condições económicas não são resultado de desejos aleatórios, mas sim de um campo de forças com limites e pressões bem concretas que podemos estudar e compreender. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletir, não é? Se aplicarmos esta lente ao mundo de hoje, que poderes e que limites é que definem os salários? Serão poderes como a automação e a globalização? Ou serão limites como o salário mínimo, a força dos sindicatos, ou se calhar até a pressão da opinião pública? A resposta, como vimos, não está na vontade de alguém, mas sim nestas forças bem concretas que podemos analisar.